Shalom, queridos amigos. Meu nome é Maria Kolumbegova, sou ministra da Congregação Messiânica Judaica de Kiev e é minha grande alegria recebê-los hoje. Estou tão feliz que Deus nos deu essa oportunidade de falar sobre o Shabat. Alguns de vocês podem ter ouvido falar de Shabat antes ou até mesmo celebrá-lo e concordariam que o Shabat é uma festa maravilhosa dada a todos nós pelo Senhor. E antes de tudo, vamos orar brevemente. Senhor, agradecemos por criar a todos nós, por criar este mundo. És Tu quem criaste o Shabat. Senhor, pedimos que abençoe nosso tempo juntos e que a beleza e a simplicidade do Seu Shabat sejam reveladas a cada um de nós. E que possamos ver Yeshua como o Senhor do Shabat, que brilha bem no centro desta festa. E pedimos a Ti, Senhor, que abençoe todas as famílias que estão assistindo a este seminário agora, bem como aquelas que o assistirão mais tarde, enquanto celebram o Shabat. Em nome de Yeshua, amém. Como já disse, alguns de vocês já devem ter celebrado o Shabat ou já ouviram falar dele antes. Gostaria muito de poder ouvir sobre suas experiências do Shabat. Mas hoje vamos falar sobre o Shabat, sobre como Deus o criou, à luz do Antigo Testamento. Hoje vamos analisar tudo o que o Antigo Testamento tem a dizer sobre o Shabat. A celebração do Shabat em si, para nós, como cristãos da Nova Aliança, não é uma lei, não é algo que você deva celebrar porque é uma lei, ou se você não celebrar, você pode perder sua salvação ou cair em algum tipo de pecado. Em outras palavras, quer celebremos ou não o Shabat, não pecamos. No entanto, se o celebramos, torna-se uma oportunidade maravilhosa, abençoada e graciosa de Deus para cada indivíduo, para as famílias e também para as igrejas e congregações. Então, eu poderia dizer que o Shabat é minha festa favorita entre as festas judaicas bíblicas. Eu celebrei isso por muitos e muitos anos. Começamos a celebrá-lo em minha família, quando meu pai e minha mãe estavam nos ensinando como celebrar o Shabat, como assar a halá, acender as velas e como simplesmente estar juntos como uma família. Mais tarde, esta linda oportunidade, essa linda tradição entrou na minha família também. E quanto mais celebramos o Shabat em nossa família, com a nossa filhinha, mais eu amo essa festa. Quanto mais nos aprofundamos nas Escrituras, tentando entender o significado dessa festa criada pelo Senhor, mais eu entendo a preciosa pérola que Deus nos deu como um presente através dessa incrível festa de Shabat. Então, vamos começar no livro de Gênesis, é claro. Já que falamos sobre o Antigo Testamento hoje, é lógico que comecemos desde o início no livro de Gênesis. Você sabe, existe esse princípio incrível de como estudar as Escrituras. Se queremos entender algo, alguma ideia, ou evento, ou fenômeno, é importante irmos desde o início, onde apareceu pela primeira vez na Bíblia, sob quais circunstâncias, o que é mencionado sobre isso, para que serviu e qual foi o resultado. Se falarmos do Shabat, a primeira menção dele pode ser encontrada nos primeiros capítulos de Gênesis, quando Deus estava criando o mundo inteiro. Sabemos que Deus estava criando no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro e assim por diante. E finalmente nos encontramos no sétimo dia. De acordo com a Bíblia, Deus o criou também. Esse fato por si só já pode ser uma revelação surpreendente. Foi o Senhor quem criou o Shabat. Tão simples, mas tão bom e claro. Outra coisa incrível é que nenhum outro dia criado por Deus teve um nome, exceto o sétimo. Eles são todos conhecidos por números ordinais, por exemplo, primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto. É somente no sétimo dia que um nome foi dado. Deus o chamou de Shabat. A palavra Shabat vem da palavra hebraica Lishbot, que é traduzida como encontrar descanso de suas obras, estar em repouso, mas não ocioso.
não é um estado de ociosidade. Em vez disso, é o estado de descanso da agitação da vida cotidiana, o estado de paz profunda e harmonia interior. É o tipo de descanso como se não lhe faltasse nada e todas as coisas da sua lista de tarefas, tudo o que você precisa fazer está feito. Na verdade, é exatamente o que aconteceu quando o primeiro Shabat foi criado. No 7º dia da criação, Deus criou este dia específico. E lemos em Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3. Assim foram terminados os céus e a terra e todo o seu exército. E no 7º dia, Deus terminou a obra que fizera. E no 7º dia descansou de toda a obra que fizera. A tradução literal da palavra descansou para o hebraico é Shabat. Deus descansou no 7º dia de toda a sua obra que ele havia feito. Então Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus havia criado e feito. Você sabe, aqui é uma conclusão provisória que podemos fazer com base nesses versículos. Se o Senhor criou o Shabat e o abençoou e descansou, em outras palavras, entrou nesse Shabat ele mesmo, então o Shabat é o estado em que o nosso Senhor está habitando agora. Como em nenhum lugar podemos encontrar na Bíblia que a segunda-feira seguiu o Shabat no calendário de Deus, ou outros dias de trabalho, ou alguma agitação novamente. Tudo havia sido criado pelo Senhor antes do Shabat. E no Shabat, neste último dia que ele chamou pelo seu nome, ele descansou de todas as suas obras. Você pode perguntar, você quer dizer que Deus não está fazendo nada agora? Claro que ele está. No entanto, tudo que ele faz está sendo feito a partir deste estado de Shabat, de descanso, paz, harmonia. Sim, uma profunda paz e harmonia. Outra coisa incrível que vemos acontecer enquanto Deus criava o mundo é que quando Deus estava chamando cada uma de suas criações, árvores, plantas, mares e oceanos, animais e tudo mais que conhecemos e vemos, ele abençoou apenas 3 coisas durante todo esse período de criação. Deus abençoou os animais para serem frutíferos e se multiplicarem. Deus abençoou o homem para ser frutífero e se multiplicar e ter domínio sobre esta terra. E Deus abençoou o Shabat. É surpreendente. Só precisamos notar, isso significa que desde o início este dia foi marcado pelo Senhor. Maravilhosamente Deus deu um nome a este dia, destacou-o do resto dos dias, entrou nesse estado de profunda paz neste dia, porque ele terminou sua obra e abençoou este dia. Então, mesmo agora com apenas esta pequena informação, enquanto celebramos o Shabat, enquanto colocamos todas as nossas tarefas em espera, ao entrarmos neste dia com profunda paz e gratidão a Deus por tudo que Ele fez, podemos nos lembrar que este dia é especialmente abençoado desde o início da criação, quando nem mesmo Israel existia, quando não havia lei ou os 10 mandamentos, quando ainda não havia nada, apenas a terra recém-criada. Este dia já havia sido abençoado por Deus. E você sabe, há essa explicação incrível do que é bênção. Todos nós dizemos essas palavras, seja abençoado, abençoamos nossos cônjuges, nossos filhos, mas o que realmente significa abençoar? Porque é tão importante para nós realmente entendermos que Deus abençoou o Shabat. Aqui está o porquê. A bênção é o poder enviado por Deus ao objeto. Esse poder dá ao objeto específico ou objetos uma oportunidade de se tornar o que deveria ser ou chegar a ser, a plenitude do que foi criado para ser. Por exemplo, se um marido abençoa sua esposa e diz, eu te abençoo, então tudo que Deus incutiu nesta mulher como esposa, como mãe, simplesmente como uma mulher bonita, começa a surgir e a se manifestar. Mesmo que leve tempo, mesmo que ainda não seja visível,
Cada coisa que foi instilada começa a surgir e se manifestar. O mesmo vale para os maridos. Quando uma esposa abençoa seu marido e diz, eu te abençoo, então esse poder de Deus está sendo liberado e tudo que Deus instilou neste marido começa a aparecer, começa a crescer, crescer e crescer e simplesmente se abrir em toda a sua beleza e plenitude. Então, Deus abençoou o Shabat. Qual foi sua intenção? O que ele queria revelar neste dia? O que é que ele queria que fosse mostrado, que viesse à tona e que trabalhasse neste dia? Tenho certeza de que você concordará comigo que há um propósito por trás de tudo que Deus faz. Não há uma única palavra que ele fala, nem um único ato que ele realiza que seja em vão. Ao contrário, tudo que ele faz tem um significado e um significado especial. Desde o início, o Shabat foi abençoado por nosso Senhor e à medida que avançamos, veremos o propósito dessa bênção. Então, o que acontece depois? Estabelecemos que Deus criou o Shabat desde o início, que Deus abençoou o Shabat. E o que vemos acontecendo a seguir ao lermos as Escrituras do Antigo Testamento? Vemos isso apenas em 2448 a.C. O povo de Israel recebeu a Torá. Todos aqueles anos ninguém tinha ouvido nada sobre o Shabat. Ninguém falou do Shabat, ninguém celebrou o Shabat. Mas somente quando Deus deu a Torá ao seu povo no Monte Sinai, a observância do Shabat se tornou a lei para o povo. O povo de Israel foi ordenado a parar, observar o Shabat, celebrar o Shabat e vivenciar este dia junto com o Senhor. O povo de Israel celebrou o primeiro Shabat no deserto. Você pode imaginar em que circunstâncias os israelitas celebraram seu primeiro Shabat, que veio a eles como uma lei, como parte dos 10 mandamentos, como parte da Torá? Eles estavam no deserto, sem lojas, sem casas aconchegantes, sem conforto. Eles tinham acabado de deixar suas casas e suas vidas inteiras no Egito. Sim, a vida deles no Egito foi muito difícil, mas eles acabavam de testemunhar as pragas e todos os milagres, atravessaram o Mar Vermelho. Toda aquela multidão de pessoas andou no deserto, confiando a Deus dia a dia, a cada passo. Sabemos como Deus os conduziu milagrosamente pelo deserto, como a coluna de fogo durante a noite e como a coluna de nuvem durante o dia. E assim Deus deu a Torá ao seu povo. Ela incluiu os 10 mandamentos e inclui o Shabat. Deus queria que cada um de seu povo, tanto filhos como filhas, homens e mulheres, escravos e até animais, parassem tudo o que estavam fazendo neste dia e vivessem o Shabat. O estado de ser sobre o qual falamos no início. Qual é esse estado? Como se todos os seus problemas tivessem sido resolvidos, toda agitação se acalmasse, tudo o que você ansiava e pelo qual trabalhava agora está terminado e realizado. À luz desta verdade, vamos dar uma olhada em nós mesmos. Todos nós temos coisas com as quais lutamos, nossos desafios, coisas que não são resolvidas, ou, Deus me livre, alguma dor física que não vai embora, ou talvez você tenha que pagar uma dívida enorme, ou tenha problemas com seus filhos, parentes ou cônjuge, e tudo isso pode nos dar dores de cabeça, e às vezes simplesmente não conseguimos encontrar a saída de tudo isso, ou o que pode ser feito para resolver todos os nossos problemas. Apenas imagine que todos os seus problemas se foram, não há mais dívidas, você não sente nenhuma dor, tudo que você precisa comprar foi comprado, tudo que você precisa vender foi vendido, seus filhos estão ótimos, seus netos estão ótimos e você mesmo está indo tudo maravilhosamente. O que acontece com o seu estado?
Eu quase posso ver um sorriso aparecendo em seus rostos, porque nós estamos expirando, estamos felizes, tudo está bem, tudo está em paz, tudo está restaurado. Não precisamos nos apressar em lugar nenhum, não precisamos superar nada, está tudo feito e resolvido. É o estado que Deus quer que experimentemos durante o Shabat, o estado de gratidão, alegria e descanso. Então, da próxima vez, quando todos nós celebrarmos o Shabat, vamos manter isso em mente e praticar, permanecer nesse estado de felicidade, gratidão e plenitude durante todo o dia do Shabat. O que os 10 mandamentos dizem sobre o Shabat? Você sabia que existem 2 textos no Antigo Testamento com os 10 mandamentos? Um dos textos pode ser encontrado no livro de Êxodo, enquanto o outro pode ser encontrado no livro de Deuteronômio. Curiosamente, todos os mandamentos em ambos os textos soam iguais, exceto o mandamento do Shabat. Há uma certa diferença nos 2 textos quando se trata do mandamento do Shabat, e a menos que você estude mais de perto, você vai acabar ignorando isso. E já que hoje estamos falando do Shabat à luz do Antigo Testamento, vamos dar uma olhada mais de perto no que os textos do livro de Êxodo e do livro de Deuteronômio têm a dizer sobre o Shabat. Aqui vamos nós. Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11, descreve o mandamento do Shabat. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nela não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nesta passagem lemos: lembrai-vos do dia de sábado, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. E o que está escrito em Deuteronômio capítulo 5, versículo 12 a 15? Guarda o dia de sábado para santificá-lo, como o Senhor teu Deus te ordenou. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva. E seguindo em frente, lembra-te do que foste escravo na terra do Egito, e o Senhor o teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Portanto, estas são as palavras que vemos em Deuteronômio a respeito do Shabat. Observe ou guarde o sábado e lembre-se de que você era um escravo na terra do Egito e o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa. 2 textos, um deles lemos: lembrai-vos do dia de sábado, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. Enquanto o outro diz: guarde o dia do sábado e lembra-te de que foste escravo na terra do Egito e o Senhor teu Deus te tirou de lá. Em ambos os textos vemos 2 aspectos surpreendentes da festa, a razão pela qual Deus abençoou o Shabat, abençoou o sábado e o incluiu nos 10 mandamentos. Então, quais são esses aspectos? Lemos em Êxodo: lembrai-vos do dia do sábado, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. O aspecto aqui é que reconhecemos que o Senhor criou o mundo inteiro em 6 dias e descansou no 7º. O mundo não apareceu sozinho, ele foi criado, o que significa que este mundo tem propósito e significado, assim como a minha vida neste mundo. Também podemos ver outro aspecto nesta passagem. Eu não sou Deus, mas existe o Senhor, que é Deus sobre minha vida. É por isso que o sábado foi abençoado. Enfatiza o fato de que o Senhor criou o mundo inteiro, que o Senhor é Deus sobre toda essa terra e sobre a minha vida. Eu realmente não tenho poder sobre mim mesmo, sobre a minha própria vida, e ao celebrar o Shabat, estabeleço e proclamo que existe um Criador da minha vida, existe um Deus que criou este mundo.
E quando celebramos o Shabat, que bênção foi dada ao sábado? Abençoado exatamente com o poder de quebrar todo egoísmo, todo egocentrismo, todo falso entendimento de que eu sou Deus, de que sou eu quem decide, de que tudo depende de mim. Você concorda? Foi abençoado com o poder de quebrar todo egocentrismo e orgulho. Não somos o centro de tudo, nem somos o centro de nossas vidas. É um aspecto extremamente essencial para celebrar o Shabat. É fundamental que percebamos, entendamos e reconheçamos isso. No texto número 2 do livro de Deuteronômio, nós lemos: guarda o sábado e lembra-te de que foste escravo na terra do Egito e que de lá o Senhor teu Deus te tirou. Que aspecto vemos aqui? O que é importante para nós entendermos e de que maneira o sábado foi abençoado aqui? O sábado é o símbolo de nossa saída do Egito e libertação da escravidão egípcia. É o símbolo do descanso em liberdade versus o estado de escravidão. Deus tirou cada um de nós da escravidão do pecado, Ele nos tirou de lugares estreitos, de circunstâncias extremamente terríveis. Deus é o único que sabe como tirar seu povo da escravidão com sinais e maravilhas incompreensíveis. É exatamente no sábado, no Shabat, que podemos legitimamente esperar milagres de libertação, cura, pois é exatamente para isso que o sábado foi abençoado pelo Senhor. 2 aspectos dos 10 mandamentos. O Senhor é Deus e nos tirou de todo tipo de escravidão. Deus abençoa o Shabat para que todo orgulho, egoísmo e egocentrismo sejam quebrados, para que seus milagres de libertação e curas se manifestem. E você sabe, em Kiev, em nossa congregação, testemunhamos tantos milagres de libertação, curas e avanços de diferentes circunstâncias difíceis. Por quê? Porque o Shabat é o dia de Deus que foi abençoado para trazer libertação, curas, avanços e vitórias de Deus. Outra coisa que notamos no Antigo Testamento em relação ao Shabat é que o sábado ou Shabat é um sinal da aliança entre Deus e seu povo. Lemos isso em Êxodo capítulo 31, versículo 13. Certamente guardareis os meus sábados, porque é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifico. Shabates são um sinal entre mim e você. Você sabe, eu vejo um paralelo com um anel de casamento aqui. Este anel é um sinal entre mim e meu marido, de que estamos em um relacionamento de aliança um com o outro. É sinal de que, como esposa, estou sob a proteção do meu marido, que haverá um teto sobre a minha cabeça, haverá sustento para mim, haverá alguém que cuidará de mim. Um anel de casamento é um sinal entre marido e mulher. Deus diz que o Shabat é um sinal entre o povo de Israel e o Senhor. Por que Deus escolheu esse sinal? Por que Deus fez do Shabat um sinal? O que significa? Assim como no casamento, o anel, a aliança, significa que há autoridade sobre a esposa, também um sinal de proteção e provisão, que alguém vai te proteger, alimentar, tem alguém que vai cuidar dessa esposa. Da mesma forma, Deus fez do Shabat um sinal entre o povo de Israel e Ele mesmo, para significar que sempre há a sua autoridade sobre o povo de Israel, alguém que vai cuidar deles, alguém que os protegerá e os guardará. E se celebrarmos o Shabat na simplicidade dos nossos corações, da maneira que Deus pretendia que fosse celebrado, podemos experimentar o cuidado e a proteção de Deus, a bênção de Deus e a sua cobertura sobre nós. Podemos nos regozijar e deleitarmos no dia do Senhor. Outra coisa interessante que lemos. Então, vamos resumir um pouquinho. O Shabat foi criado e abençoado pelo Senhor. Mais tarde, o Shabat foi incluído nos 10 mandamentos e dado ao povo de Israel. E o passo final foi a inclusão do Shabat nas festas do Senhor.
Você sabia que na Bíblia há uma lista de festas que são rotuladas como festas? Estas são as minhas festas? Estas são as festas que o Senhor celebra, as festas que Ele deu ao povo de Israel para serem celebradas junto com Ele. E todos nós aqui que amam o Deus de Israel, que o adoram, também celebramos essas festas. O que me impressiona é que Deus não disse que eram as festas exclusivas do povo judeu, ou que eram exclusivas dos ucranianos, ou dos americanos, ou de algum outro povo. O que Ele realmente disse foi: estas são as minhas festas. É assim que vejo minhas festas, é assim que celebro as festas, e é aqui que convido todos os que desejam a celebrarem comigo. Esta lista de festas pode ser encontrada no capítulo 23 de Levítico. Você poderia dar uma olhada nisso. A primeira festa sobre a qual lemos no livro de Levítico, capítulo 23, versos 2 e 3, diz: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas do Senhor que proclamareis como santas convocações, estas são as minhas festas. 6 dias se trabalhará, mas ao 7º dia é sábado, de descanso solene, santa convocação. Você não deve fazer nenhum trabalho nele, é o sábado do Senhor em todas as vossas habitações. O Shabat está no topo da lista das festas do Senhor, algo pelo qual gostaríamos de comemorar com Ele. Todo aquele que celebra o Shabat com simplicidade e alegria celebra a festa do Senhor. Aqui está um pensamento para você refletir. Mais abaixo na lista veremos Pesach, a Páscoa, e Shavuot, o Pentecoste, e Sukkot, e Yom Kippur. Todas estas festas fundamentais e muito poderosas, trazendo mensagens poderosas. Ao mesmo tempo, Pesach ou Páscoa, com seu significado incrivelmente poderoso e extremamente profundo, é comemorado apenas uma vez por ano. Ou Shavuot, outra festa também poderosa, um dia abençoado por Deus, quando Deus derramou o Espírito Santo. Sim, a festa da colheita também é comemorada uma vez por ano. O Shabat, porém, é a festa do Senhor a qual Deus se refere como estas são as minhas festas, e podemos celebrá-lo 52 vezes por ano, toda semana, todo sábado, todo Shabat. É um momento de parar e celebrar com o nosso Senhor, um momento em que todos nós experimentamos esse descanso de nossas obras, quando a agitação em nossas vidas está desaparecendo e entramos nesse descanso confiando no Senhor, dando-lhe graças por tudo que Ele fez, e podemos passar este tempo de paz, cheio de alegria e livre de escravidão com nossas famílias. Que bênção incrível! Basta pensar, por que Deus fez com que celebrássemos o Shabat 52 vezes por ano? Ele também poderia ter feito isso para que celebrássemos o Shabat apenas uma vez por ano, apenas para nos lembrarmos de como Deus fez o mundo e como Ele criou este dia e como Ele nos tirou do Egito. Ele poderia ter feito uma festa uma vez por ano, mas Ele não o fez. Ele fez disso uma festa semanal para nos ensinar algo, para nos dar um descanso que poderia nos abençoar. Se Deus destaca isso, devemos também prestar atenção a isso. E novamente, não se trata de ser legalista, mas simplesmente de entender por que é importante para Deus, por que Ele nos deu esta oportunidade. Também entendemos que o Shabat, e discutiremos isso em outros vídeos, é uma festa muito voltada para a família. Hoje toda a família precisa de descanso, pois todos estamos tão ocupados, correndo, indo trabalhar, estudando, ou em atividades, em hobbies, e muitas vezes não temos tempo para nos reunir, compartilhar uma refeição, conversar, orar, abençoar uns aos outros. Quando um marido abençoa sua esposa, uma esposa abençoa seu marido, os pais abençoam seus filhos, uma mãe prepara uma deliciosa halá, acende as velas. A cerimônia do Shabat em si se encaixa muito em todas as famílias e é uma grande bênção.
Você sabe, nós testemunhamos como famílias que estavam passando por alguma crise em seus relacionamentos, com a distância crescendo entre eles, ou eles estavam lutando com diferentes problemas, brigas constantes, mas quando eles decidiram ter todo o Shabat, toda sexta-feira à noite para comemorar, acender as velas, partir a ralá, comer alguma coisa juntos, Deus os abençoou e houve um avanço nas suas vidas familiares e o seu casamento melhorou. Eu estou pensando, se em cada cidade ou vila, cada família houvesse pelo menos um dia por semana assim, quando uma família se reúne e passa tempo junto para ouvir uns aos outros, compartilhar uma refeição um com os outros, abrir seus corações uns para os outros e permanecerem nesse estado, como se todos os seus problemas e dificuldades tivessem sido resolvidos. Eles não falam sobre essas dificuldades, não meditam sobre elas, simplesmente se deleitam na comunhão uns com os outros e dão graças a Deus por tudo. Acredito que isso se tornaria as nossas famílias, as cidades, vilas, nossas congregações e igrejas muito mais felizes, mais alegres e mais satisfeitas, se eu posso dizer assim, já que o Shabat, como já discutimos, foi abençoado por Deus e toda família que entra nele pode experimentar as bênçãos e a restauração de Deus. Eu gostaria de terminar com uma parte muito curiosa das Escrituras, é o capítulo 16 de 2 Crônicas, versículo 9. Na tradução para o português diz assim: porque os olhos do Senhor percorrem a terra para mostrar-se forte em favor daqueles cujo coração é leal a Ele. Eu quero que todos nós vejamos esta imagem. Imagine nosso grande globo, nossa enorme terra, com todos os continentes e mares. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, percorrem a América, a África, a Antártida, a Austrália, todos os continentes à procura de alguém. Seus olhos estão procurando por um certo tipo de coração. A versão da nova King James, em português, diz que eles procuram aqueles cujo coração é leal a Ele. Mas quando verificamos a linguagem original deste versículo, quando verificamos a versão hebraica, veremos que os olhos do Senhor estão procurando aqueles cujos corações estão em shalom, em paz diante dele. Isto é o quão importante é para Deus encontrar e ver esta paz no coração dos seus filhos. A Bíblia diz que Deus está procurando por eles para mostrar-te forte em favor deles, porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra para mostrar-se forte em favor deles, diz o versículo. E novamente aqui vemos a palavra hebraica casar, fortalecer, tornar forte e resistente. Quem? Aqueles cujo coração está em shalom, em paz diante dele e confiam nele. Deus está procurando por eles para torná-los fortes e é muito importante para nosso Senhor, é de grande valor para Ele encontrar essa paz, esse descanso e confiança em nossos corações. A festa do Shabat de Deus foi nos dada para praticar o descanso e a paz pelo menos uma vez por semana, para dar graças a Deus por tudo, para nos alegrarmos com todas as coisas boas que o Senhor faz, passar bons momentos com nossas famílias e guardar nossos corações em shalom, em paz. Seus olhos percorrem toda a terra para encontrar aqueles cujos corações estão cheios de paz diante dele. Se é tão importante para o nosso Senhor, também deve ser importante para nós. Não é segredo que no Novo Testamento Yeshua nos disse para não nos preocuparmos com nada, não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, mas confiar no Senhor, colocar nossa esperança nele e Ele cuidará de tudo. Deus abençoou o Shabat, incluiu o Shabat nos 10 mandamentos, o fez uma festa do Senhor e ele fez do Shabat um sinal entre ele e o povo de Israel. Seus olhos correm de um lado para o outro para encontrar aqueles que estão em shalom, em paz, para fortalecê-los. E que seus olhos encontrem a todos nós.
E que o Shalom de Deus, que está disponível para cada um de nós, desça aos nossos corações e alcance as nossas famílias e as restaure nesta plenitude, nesta harmonia, nesta plenitude em que foram criados, em nome do Senhor, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Amigos, abençoamos cada um de vocês, desejamos um bom Shabat. Da próxima vez falaremos sobre o Shabat no Novo Testamento. O que Yeshua disse sobre o Shabat, o que devemos fazer sobre este Shabat nos tempos da nova aliança. É sobre isso que vamos falar da próxima vez. Desejamos um bom Shabat para você e até breve. Shabbat Shalom.